Olá, senhoras e senhores, muito boa noite. Hoje, 21 de junho, 21 horas, começando ao vivo aqui a nossa live sobre fundos imobiliários. Como vocês sabem, é aquele dia na semana especial, horário especial, que a gente bate um papo sobre fundos imobiliários. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que temos um convidado muito especial, com muito conhecimento. Aliás, há muito tempo eu não via um gestor se preparar tanto aí com conteúdo, com alguns slides para apresentar para a gente, uma série de questões que ele achou relevante a gente abordar. Então, tenho certeza que a gente vai fazer aí uma excelente live hoje à noite. Antes de mais nada, eu queria fazer um agradecimento especial a uma moça muito, muito doce que nos ajudou a todo esse evento acontecer, que foi a Gabriela Guedes, que trabalha na assessoria de imprensa do Banco Fator, da FAR, né, da Fator Administração de Recursos. Ela foi muito gentil, conseguiu aí articular para que a gente conseguisse fazer essa live hoje à noite. Então, um abraço muito especial para você, viu, Gabriela? Outro abraço também para o nosso amigo Wilson, lá do Rio de Janeiro. Por falar nisso, viu, Felipe? Ele vai ter depois aí muitas dúvidas sobre fundos de CRI. Ele tem algumas questões aí que ele fica meio sem saber se realmente é um instrumento legal de acumulação de renda. Então, depois eu tenho certeza que da sua entrevista aí, o Wilson vai ficar ainda mais seguro aí com relação aos fundos de CRI. Bom, semana que vem, confirmadíssima, a nossa live com o Rock Blues, lá do Clube FI, né, o Rony, que a gente vai falar sobre o livro dele, e no mês que vem, algumas novidades para vocês. O mês que vem a gente vai dedicar algumas lives, algumas entrevistas para falar de fundos. Nós vamos trazer aqui um profissional bem experiente do mercado, que é o Guilherme Meibach. Depois a gente vai apresentá-lo direitinho para vocês, mas tem uma larga experiência com fundos imobiliários também. E o pessoal da RBR também já confirmou. Eu já tenho as datas, mas eu deixo para falando aos poucos para vocês, até porque pode ter alguma mudança aí. Mas, a princípio, já temos essas duas lives confirmadas para julho. Então, julho, a gente quer abordar aí a questão dos fundos, que vive um momento aí especial com esse rearranjo do mercado de fundos imobiliários. Muito bem. Felipe, primeiro eu quero que você se apresente. Parabéns aí pelo relatório novo hoje do Veritas, depois a gente pode mostrar e bater um papo sobre ele, mas de antemão já te dou os parabéns aí ao vivo. Quero dizer que eu tenho uma relação muito interessante com o Banco Fator desde lá de trás, quando o Rafael Selegato fazia a gestão do fundo, a gente até trouxe ele aqui, mando um abraço para ele de novo, depois para o Arthur, que hoje está na RB Capital. Então, quando você entrou, eu fui super bem recebido, você fez questão de sempre nos dar aí todas as informações e os detalhes, e eu tenho certeza que a nossa relação aqui está só começando. Então, seja bem-vindo, Felipe, um abraço aí para todo mundo do Banco Fator, que faz a gestão dos fundos, e é isso aí. Por favor, Felipe, se apresente, e muito obrigado pela sua presença. Bom, Baroni, obrigado aí pela condição aí de a gente poder fazer essa live. Também agradecer a Gabi aí que se esforçou junto com o pessoal de TI aqui do banco. Bom, a minha relação com o Fator também já não é de hoje, né? Eu comecei aqui faz relativamente pouco tempo, mas algumas coisas que estão na carteira hoje do Veritas e do Banestes, né? Do Becri também, eu que acabei vendendo aqui, né? Antes eu estava na Gaia, securitizadora. Lá eu fiquei durante 2 anos, eu fiquei aproximadamente 1 ano fazendo um research de CRIs e CRAs, e também vendendo os CRIs e os CRAs para os fundos, privates. E depois de 1 ano eu fiquei basicamente cuidando de cerca de 20 certificados, né, entre eles CRIs e CRAs. Então, eu pude ver ali como é que é a cozinha, efetivamente, de uma securitizadora, entender como é que são feitos os relatórios, ir a fundo na parte de análise, efetivamente, né? E, então, antes disso, eu passei por outras casas, né, tanto em sell-side quanto em estruturação, e também no começo da minha carreira, eu acabei fazendo o primeiro relatório de secundário de CRI. Então, isso ainda no Banco dos Val, com o Rodrigo Marques, que hoje está Rodrigo Rocha, que hoje está no Santander. Então, minha história com o CRI já vem de longa data aí. Beleza, muito bom, é isso aí. Eu tenho certeza, a primeira vez que nós falamos ao telefone, eu senti muita confiança na estruturação do produto. E como você mesmo falou aí na abertura, você trabalhou numa securitizadora. Então, eu já começo abrindo uma preocupação que nós temos do lado de cá. E eu tenho certeza que você tem alguns slides que vai nos deixar, talvez, um pouco mais confortável com isso.
O mercado de CRIs, de estruturação de CRIs, está muito pressionado. A gente tem visto aí algumas consolidações no mercado de securitizadoras, justamente porque algumas ofertas não estão conseguindo via mercado, mas me parece que eles estão buscando caminhos alternativos, fazendo ofertas restritas, até para que fique um custo menor, uma facilidade maior de colocação. Então, primeiro eu queria que você desse uma visão geral e pode até, inclusive, compartilhar a tela dos seus slides. Aí você parece que tem uns 10, 15 minutinhos de slides aí para passar para a gente. E aí, à medida que você for evoluindo, eu vou te interrompendo e fazendo algumas perguntas aí, tá bom? Beleza, bom, vamos lá. A gente conversou a respeito disso, né, logo na primeira conversa, então eu vou passar aqui rapidamente, né, a respeito do mercado de CRI aqui, né, então a gente vê efetivamente o mercado de CRI, ele vem crescendo. Esse slide aqui, eu só estou considerando aqui tudo que for emissão sem taxa de TR+, então operações que a gente entende que seja mercado mesmo. Mas se a gente observar aqui, o que está crescendo, ou que teve um crescimento maior, foram as operações 400. Então, basicamente, as emissões CVM 476, elas têm se mantido estáveis, né? E houve aqui algum crescimento em 2017, mas no período para 2018, a gente está igual, né? A mesma... A quantidade que vem sendo emitida foi menor, efetivamente, tá? Então, comparativamente com junho do ano passado e junho desse ano, né, a gente entende que diminuiu aí 0,65% do volume de CRI 476 e, comparativamente, os CRIs 400 aumentaram quase 500%, o que dá um crescimento que até saiu essa semana em alguma casa, que o mercado cresceu 42%. Na verdade, o que cresceu realmente foram as operações 400. E a nossa expectativa para o final do ano é que chegue aí num volume de 10 bilhões e meio de CRIs emitidos, entre CRIs 476 e CRIs 400. A gente faz essa estimativa baseado no comparativo do período contra o ano. Então, eu comparo o que foi emitido até junho de 2014 com o que foi emitido no final. E eu faço uma média desses percentuais e a gente estipula para o final de 2018. Felipe, desculpa te interromper, só para deixar mais claro para todos que nos acompanham. A 476 seria a oferta restrita, uma oferta fechada. A oferta 400 seria uma oferta pulverizada. Então, eu fiz a pergunta propositalmente, até para te jogar a bola. Então, quer dizer que aquela pressão que a gente via nas securitizadoras, de alguma forma ou de outra, o próprio mercado está se reequilibrando, correto? Em partes, Baroni. O que acontece com essas operações 400... que são via a instrução CVM 400, é que quem está com o mandato para estruturar a operação são os bancos, ou algum estruturador muito grande. E, obviamente, eles querem reduzir ao máximo os custos da oferta, e ainda que eu tenha uma emissão muito grande, de um lado, de $500 milhão, ou algo próximo disso, eu tenho custos de estruturação que seriam iguais ou até, às vezes, menores do que as operações que são mais complexas de serem estruturadas. Então, tem os dois lados, né? Acaba se fazendo mais operações, porém com um custo menor, tá? Então, tem esses dois lados para se balancear, tá, Baroni? Perfeito, perfeito. Mas a gente que está do lado de cá como investidor, não está faltando CRI no mercado, né? Talvez tenha que se reavaliar a qualidade do crédito, mas faltando CRI no mercado, não, né, o Felipe? Como é que é a sua impressão disso aí? Olha, Baroni, acho que melhor do que a minha impressão, eu posso te falar de uma operação que teve book building essa semana, e uma operação pequena, de aproximadamente 22 milhões, e ela teve sobredemanda. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho mais compradores do que eu necessariamente teria para o CRI. Então, isso acaba já mostrando a realidade que a gente tem hoje, né? Tiveram muitos fundos de CRI que foram emitidos nesse primeiro
semestre de 2018, e a gente pode ver aqui por essa apresentação que eu estou fazendo aqui mesmo, que está estável o volume de CRI 476. Ele basicamente de 2016 para 2017 e 2018 ele não teve alteração. Está ali em torno dos 2 bi. Então, sem dúvida nenhuma, eu tenho uma sobredemanda e acaba tendo uma falta de oferta de CRIs no mercado. O que acaba gerando, isso que eu falei, né? Teve essa operação, que foi uma operação 476, e que teve book building e teve sobredemanda. Eu tentei tomar em torno de 10 milhões de uma operação e eu acabei levando 7 milhões. Então, mostra aí que teve basicamente 30% de sobredemanda, né? Só para antes da gente seguir para o próximo slide, só para contextualizar para todos também, o mercado de CRI é maior do que o mercado de fundo imobiliário, né, Felipe? Isso. Na verdade, não só o primário como o secundário, né, ele tem um volume superior, mas as operações elas vão vencendo, né, vão se amortizando. Então, é um mercado bem, vamos dizer assim, bem vivo, né? Ok, Felipe, pode seguir. Obrigado. Então, aqui nesse slide eu estou mostrando a quantidade de emissões que foram feitas, né? Então, e aí já logo na sequência o ticket médio. Então, é aquilo que eu estava falando. Eu vinha com um número de emissões, isso aqui eu estou falando das operações CVM 400. Então, esse ano eu tive apenas 2 emissões, mas o ticket médio delas foi de R$500 milhão. Então, se eu tiver, comparativamente com os outros anos, outras operações, dá para ver que o volume de operações, ainda que sejam só 10 comparativamente com o ano passado, o volume vai ser bem maior que no ano passado de operações CVM 400. E aqui eu estou mostrando as operações 476, e aí aqui a gente vê o movimento contrário. Eu tive um aumento do número de operações nesse período, né, comparativamente junho, de dezembro de 2016 para dezembro de 2017, eu tive um ligeiro aumento, né, assim, ligeiro não, ele quase que dobrou a quantidade de ofertas que foram emitidas, mas eu mantive o meu ticket médio. Então, no geral, né, de 2016 para 2017, eu mantive o ticket médio, mas para 2018, eu tive um número muito maior de emissões, mas com um ticket médio muito menor, que é o que está acontecendo. Então, a gente tem, hoje aí no mercado, o que eu falei, essa operação de 22 milhões, mas que acabou sendo sobredemandada. É justamente o ticket médio que eu falei aqui, né, que são os 20 milhões que está aqui mostrando nesse gráfico, tá? Tem alguma dúvida do pessoal aí, Barone, antes de passar para o próximo? Não, pode ir seguindo, depois a gente deixa para o final aqui, eu vou apurando tudo, pode ficar tranquilo, Felipe, obrigado. Ok. Então, eu também fiz uma análise aqui do mercado secundário, tá? Como eu falei, a gente lá, quando eu estava numa outra casa, eu acabei realizando o primeiro relatório de CRI secundário, e é o que eu estou mostrando aqui, tá? Então, as informações que a gente tem disponíveis hoje no mercado, inicialmente, então, elas não distinguem o que é primário do secundário. Eu também não consigo distinguir dentro das informações que a gente baixa, né, o que é CVM 400 ou 476. Hoje, existe um agente fiduciário que está fazendo uma calculadora para os CRIs, né, mas, exceto esse agente fiduciário, não tem uma calculadora padronizada para o mercado, para a precificação de IPU. Isso para poder fazer a negociação, né? Eu também, para poder conseguir extrair essas informações do mercado, as bases que tem, elas são muito rasas. Então, você tem que entrar no termo de securitização, entender como que é a estrutura e depois tabelar isso. Então, é muito difícil fazer isso em larga escala, né? E aí, né, um terceiro ponto, um quinto ponto que é bem forte, que é a não padronização dos CRIs. Quer dizer, eu tenho CRIs de centenas de maneiras, o que dificulta eu poder fazer uma comparação efetiva de risco-retorno entre eles, tá?
Isso é importantíssimo de dizer, e aí quando alguém me pergunta se vale a pena investir diretamente em CRI, eu digo, olha, se o risco for muito baixo e evidente, ok, se não, é melhor terceirizar para um É profissional isso através de um mesmo. fundo imobiliário. Falei besteira, Felipe? Não, é isso mesmo. Acontece que, num geral, existe-se algumas simplificações de estruturas, né? Estruturas que a gente brinca que é o tal do CRI-Venture, né? Que é uma emissão que ela é lastreada unicamente numa debenture, e aí eu tenho um CRI que é lastreado nessa debenture. Então, na verdade, é um risco corporativo que ele está sendo colocado a mercado como um CRI, né? Então, efetivamente, existem operações mais simples, mas na sua maioria os que são mega complexos, tá? Felipe, só te interrompendo um segundo, o pessoal está fazendo algumas Mano, perguntas sobre os CRIs que tiveram problema na carteira. Podem ficar tranquilos, daqui a pouco o Felipe vai esclarecer tudo para a gente. Só ele terminando os slides, aí a gente já entra nesse bate-bola. isso, só faltam pouquinhos, tá, pessoal? Vamos lá. Então, só daí como que a gente consegue trabalhar essas informações, né? Então, para essa apresentação que eu estou mostrando aqui, tudo que for CRI, que é CVM 400, que é distribuição pública, eu estou pegando a partir do D+1 da emissão para poder analisar o secundário, e tudo que for CVM 476, eu estou pegando só a partir do dia 91, depois da data de emissão. Por que eu faço isso, tá, Baroni? Conforme eu disse ali no ponto 2, quando eu baixo os dados da CETIP, ele não identifica para mim o que é primário e o que é secundário. Então, quando você analisa um secundário de um CRI, se você não fizer essa separação, aí existem outros tipos, você pode pegar depois de 180 dias, etc. Mas se você não faz essa separação, você não consegue identificar o que é secundário efetivamente, tá? O que mais aqui? A gente não está entrando no mérito da taxa que foi negociada, tá? Só vou falar de quantidades e de volume que foram negociados. Conforme eu já falei brevemente, a gente está... O que tiver lâmina ambima, que é essa questão, né, que a informação é muito rasa, a gente já está baixando essa lâmina ambima, a gente trabalha com alguns robôs, né, aqui via programação, seja Python, VBA, para poder baixar essas informações. E a questão da não padronização do CRI, a gente não encontrou uma solução. Isso aqui tem que ser feito na mão mesmo, tá? Então, vou passar aqui os dados, tá? Então, isso aqui ainda é o mercado primário. E aí, agora, eu vou mostrar o mercado secundário, para vocês verem o quão grande, né, teoricamente, é esse mercado secundário. Então, isso aqui é o secundário. Essas linhas brancas aqui é onde está o primário nos respectivos anos. Então, dá para perceber que é realmente muito mais forte o mercado secundário, se eu só analisar friamente esses dados, né? Que é o que algumas casas acabam fazendo. Eu já vi alguns números que se falam, mas de onde esse número foi tirado, né? E agora, aqui eu vou entrar no detalhe, tá? É rápido, mas só para vocês terem uma noção. Esse aqui é o mercado secundário inteiro de CRIs, exceto tirando o que for TR+, e também... para as 476, o que foi negociado até o dia 90, tá? Agora, isso aqui, eu estou colocando aqui, nossa, mas Felipe, então você está me falando que o mercado secundário tem uma liquidez gigante. Não é isso. Se eu pegar aqui os CRIs que foram, pelo menos, negociados 5 vezes no mesmo mês, você pode ver que o volume, comparativamente, ele reduz muito, drasticamente, né? Então, a gente teria uma impressão que os CRIs 476 têm quantidades de 30 até 70 emissões negociadas. O que acontece, na verdade, é que eu tenho aqui menos de 10 operações negociadas 5 dias no mês. E aí, se eu for, vamos dizer assim, sendo mais restrito nessa análise, se eu for para uma análise de 10 dias ou de 20 dias, a gente vê que CRIs 476, ele quase não tem negociação diária. É uma coisa... Eu posso concluir, então, que é muito difícil ficar comprando e vendendo CRI no secundário para gerar aí alfa para o investidor, né? Gerar um ganho de capital para o investidor. Não é trivial. Corre o risco de você perder a mão nisso daí. Hoje tem 2 casas que têm feito um secundário de CRI. Efetivamente, eles têm feito alguns negócios, mas é um mercado ainda bem líquido. E a gente entende que um dos motivos de ser um mercado muito líquido é pela falta de informação. Então, o que a gente tem batido muito na tecla, Baroni, é na questão da lâmina ambima.
E aí que é onde eu vou entrar aqui, tá? Posso continuar aqui, Baroni? Pode, sim. Só nos diz, então, a lâmina seria uma espécie de um grande resumo, como se fosse um relatório gerencial de um fundo imobiliário, só que a lâmina do CRI, correto? Exato. A Ambima, ela tem feito esforços, né, até no grupo de trabalho, no Comitê de Produtos Imobiliários, para poder justamente dar mais condições do mercado se desenvolver, e são iniciativas que eu considero sensacionais. Uma delas é o sistema de CRI, que é esse primeiro, até depois, se a gente puder compartilhar essa apresentação, Baroni, aqui estão os links já diretamente, tá? Então, se a pessoa for pesquisar sistema de CRI Ambima, ela também encontra no Google, mas essas são as informações que estão disponíveis lá. Então, essas informações de amarelo são informações que já estavam disponíveis quando você baixa da CETIP, mas essas informações aqui de coordenador líder, duration do CRI, quem que é o cedente, e daí natureza, concentração, segmento e tipo de contrato, elas estão disponíveis para basicamente todos os CRIs de 4 securitizadoras que já aderiram a esse sistema de CRI, tá? Então, efetivamente, eu tenho muito mais informação com muito mais profundidade, consigo entender com muito mais qualidade esses CRIs, tá? Então quer dizer que daqui a alguns meses, vamos ser assim, nem otimista e nem pessimista, realista. Daqui a alguns poucos meses vai ser possível, quando você disser que comprou um CRI, eu posso entrar na lâmina Ambima dele e tentar interpretar um pouquinho mais qual foi o seu racional da decisão, é isso? Esse sistema de CRI, ele já tem essas informações, já estão disponíveis para 90% dos CRIs dessas 4 securitizadoras que estão listadas aqui, que é a Brasília, a Cebrasec, Gaia e a RB Capital. Para 90% dos CRIs deles já estão disponíveis nesse sistema de CRI. E aí, recentemente, em torno de um ano atrás, ou um pouco mais, iniciou-se uma negociação lá no Comitê de Produtos Imobiliários, justamente para poder implementar algo que eles chamaram de lâmina CRI Ambima. E aí que é o que você está falando, Baroni. Eu tenho tanto dados da emissão, quanto relatórios mensais de cada um dos CRIs. Então, nossa, Felipe, mas realmente isso é um salto muito grande. Efetivamente, é isso que a gente tem pedido e tem solicitado nas novas emissões, que todas elas saiam com a lâmina Ambima desde o início. Com a lâmina de CRI Ambima desde o início. Por quê? Aqui, estou mostrando, sai informações dos cedentes, dos devedores, aqui fundos de obra, fundos de reserva, lastro, detalhes dos ratings. Então, na verdade, o que a gente está pedindo é mais informação de qualidade com mais profundidade para as securitizadoras. E também, se vocês pesquisarem, né, e procurar a lâmina CRI Ambima, você vai encontrar o site. E você, investidor, pessoa física que investe num fundo que tem CRIs, você vai conseguir ver as informações. Então, é mais informação para os cotistas dos fundos, para os gestores, vai possibilitar ter mais secundário. É isso, Baroni. Assim, eu fico até um pouco empolgado, tá? Não, mas aqui a gente se empolga mesmo. É gostoso, porque isso daí a gente está fazendo um serviço para todos que nos acompanham, inclusive para quem estrutura essas operações, né? Eu acho que trazer mais transparência é importante. O pessoal está pedindo a apresentação, já mandei para o pessoal do suporte da Suno, e depois eu peço para o Johnny aí me ajudar a distribuir, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender muito aí, brincar com esse ambiente. Deixa eu voltar aqui para poder sair. Para compartilhamento. Muito bem, voltei. Vamos lá, Felipe. Então vamos colocar a mão na massa? Vamos começar a valer? Então vamos lá. Primeira pergunta, tem algumas perguntinhas aqui, vamos lá. A primeira delas, eu quero saber o que mudou no fluxo de processo de controle depois que você assumiu, porque a gente sabe que o grande calcanhar de Aquiles dos CRIs é justamente o controle. E eu percebi nitidamente que os seus relatórios começaram a ficar com mais informações. Então, eu entendo que o nível de controle talvez tenha sido ajustado, enfim, até o DNA no negócio aí. O que melhorou? O que você entende que a gente pode contar agora mais? Bom, Baroni, assim, eu brinco que eu sou bem nerd, assim, tá? Eu gosto de programação, gosto de Excel, eu sou um apaixonado aí pelo mercado de renda fixa, e desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre me esforcei muito para poder entender processos e fazer da melhor maneira para poder automatizá-los, tá?
Então, uma das minhas funções lá na Gaia foi efetivamente auxiliar nesse processo de automatização. Eu brinco que era eu e mais alguns monstrinhos, né? Alguns robôs trabalhando junto comigo. E hoje aqui na área a gente tem feito isso, né? Então, não só eu, como a pessoa que trabalha comigo, o Rodrigo, a gente acaba fazendo programações não só em VBA, como também em Python, para poder fazer o maior nível de automatizações possíveis, né? Porque a gente sabe que somos só 2 pessoas para olhar para algumas dezenas de CRIs, né? Então, os controles, a gente efetivamente automatizou bem mais, né? Algumas coisas, não só os controles internos, mas também essas informações que eu estou passando para o mercado, né? Então, efetivamente, a gente tem trabalhado e acompanhado o mercado, não só de CRIs, mas também de fundos imobiliários também, para só para a gente entender. Então, se você perceber que algum CRI está começando a sinalizar uma inadimplência, esse processo novo que você está implantando aí já vai começar a perceber isso com mais agilidade. A gente faz uma comparação do CRI ao longo do tempo dele, e assim, de novo, tá? Não estou inventando a roda aqui, não estou falando que antes não era feito, de maneira nenhuma. O que a gente está fazendo está colocando, falar a respeito, pensar no longo prazo. Então, eu consigo fazer uma régua, né? Então, como que está esse CRI ao longo do tempo, como que está esse CRI comparativamente com outros. Recentemente, a gente recebeu uma informação aqui, quando a gente colocou no controle, a gente falou, nossa, mas se for isso que você está me mostrando, né, falando da securitizadora, esse é o melhor CRI que eu tenho do mundo, comparativamente com todos os CRIs da carteira, que é o melhor CRI que eu tenho. E, logicamente, estava errada a informação, né, e aí a informação foi enviada corretamente, mas, assim, esse tipo de coisa. Eu não quero achar que, de novo, né, a gente tá, nossa, melhorando muito. Mas só essas questões de automatização que você ganha muito tempo. Então, você bate o olho e você vê que tem alguma coisa errada. Só de bater o olho, não é necessário, vamos dizer assim, ser um especialista para poder ver que um comparando com o outro está muito diferente, né? Perfeito. Ô, Felipe, eu vi que até no último relatório do Veritas, você falou que tem alguns CRIs que estão em processo de aprovação junto a um comitê. Explica para a gente como é que isso funciona, explica até que ponto esse comitê tem condição de barrar alguma decisão sua, como é que isso funciona? Perfeito. Hoje, então, na área só de imobiliários, né, nós estamos em 2 pessoas e a gente tem um gestor que trabalha em conjunto com a gente, que é o gestor dos fundos de crédito, que é o Bruno Rebelato. Um abraço aí, Bruno. E a gente tem também 2 diretores, né, da FAR, que um é o CIO, outro é o CEO, o Fernando Moreira e o Paulo Gala. E a gente também chama convidados do banco para poder colaborar, né, fazer com que a gente tenha, vamos dizer assim, caso entenda-se que eles podem agregar valor na análise, a gente chama eles para poder participar do comitê. Então, seja a área de compliance, seja a área do jurídico. Então, a gente faz esse fórum. E, por exemplo, nessa pergunta, se barraria alguma operação que eu quisesse passar, na quinta-feira passada, eu trouxe uma operação que não passou. O meu call, ele era muito positivo. Eu até tinha sinalizado positivamente para quem estava distribuindo para a gente. E não passou. Eles não gostaram da operação por algumas questões. E tudo bem, vamos em frente. Não, mas isso para a gente estar do lado de cá é a melhor coisa para ouvir. Pois a gente trabalha com o que tem, né? Então, não deu para passar, tudo bem. Já estou batalhando para trazer outras operações, no entendimento que o comitê é soberano e o comitê é quem decide. As nossas decisões são unânimes. Então, ainda que eu tivesse, vamos dizer assim, conseguido fazer algum tipo de convencimento com alguma pessoa, as outras pessoas barraram, né, a operação. Então, conclusão, você não tem a bala de prata. Isso não é importa. Não tem. Felipe, eu vou te pedir um grande favor, que é o seguinte: uma das maiores dificuldades que a gente tem de explicar para o nosso público é como é que funciona essa questão do pagamento acumulado de 12 meses, né? Isso gerou uma confusão, principalmente porque nós pegamos aí vários meses de deflação, e isso gerou um ruído muito grande no fluxo de pagamento dos CRIs.
E, enfim, a meu ver, desarranjou a interpretação do mercado de crise, ele ficou muito mal precificado, e me parece que agora, a sinalização que a gente tem dos últimos dias, é que parece que estava começando a voltar, porque o pessoal, de novo, começou a olhar o GPM acumulado, viu que saiu de negativo para 4,27, se não estiver enganado, e ainda tem mais uns 2, 3 meses lá atrás, em 2017, que ainda deve sair, então possivelmente a gente vai bater aí 5, alguma coisa assim, no curto prazo. O pessoal já começou a ficar eufórico de novo com os fundos de CRI. Eu queria que você me explicasse, por favor, isso como fica gravado ajuda bastante no processo nosso aqui de replicar a informação, como é que realmente funciona essa questão do acumulado de 12 meses e que dificuldade que vocês têm, ou se isso acaba sendo uma facilidade. Porque, a meu juízo, às vezes seria mais prático você distribuir sempre dentro do mês ali, né? Você teria realmente uma oscilação grande do pagamento, mas facilitaria o processo de interpretação do resultado por lado do cotista. Então, é isso aí, mas a gente conversa com vários gestores e muitos deles optam por fazer esse pagamento acumulado de 12 meses. Explica para a gente, por favor, Felipe. Olha, Baroni, é uma maneira, vamos dizer assim, que eu consigo fazer de ter alguma linearidade maior na distribuição, tá? Então, num cenário em que eu tenho um país em que se tem greve de caminhoneiros e que a inflação em um único mês ela pode dar um pico muito alto, a gente entende que é necessário ter, vamos dizer assim, uma proteção para o longo prazo do fundo. Então, se eu efetivamente distribuísse toda a inflação em um único mês com esse pico, eu acabaria privilegiando os cotistas que estivessem naquele mês, em detrimento de uma pessoa que saiu um dia antes ou uma pessoa que entrou um dia depois da distribuição, né? Da definição da distribuição. Então, essa é uma maneira que a gente encontrou lá atrás para poder fazer uma suavização da distribuição. A gente sabe que tem outros fundos que fazem como a gente e que tem outros fundos que fazem diferente, fazem puramente, única e exclusivamente regime caixa, e num caso de um CRI com carência de pagamento ou que pague anualmente, eles fazem a retenção desse caixa e distribuem esse caixa em 12 meses até receber a próxima PMT. A gente tem feito estudos, tá? Dentro do nosso tempo aqui, que ainda é escasso, a gente tem feito estudos para poder entender qual que seria o efeito se eu fizesse única e exclusivamente regime caixa. Tá? Não estou falando aqui nada que seja informação privilegiada de maneira nenhuma, só estou falando que a gente está estudando, ver o que aconteceria se fosse única e exclusivamente regime caixa. A gente não chegou a nenhuma conclusão ainda, tá, Baroni? Se efetivamente prejudicaria ou aumentaria muito a cota. A gente acredita que seria bem próximo, pelo que a gente tem identificado. Pode ser que aumente a volatilidade do fundo, no final das contas o resultado vai ser o mesmo, mas pode ser que aumente a volatilidade. Mas eu sou a favor da suavização, eu acredito que ele traz mais conforto para o cotista, uma interpretação melhor da renda, né? Eu só acho que isso tem que ser melhor entendido por parte dos investidores, e é o que a gente procura fazer aqui na maioria das vezes. Eu sei que é difícil, principalmente em caso de deflação, mas aos poucos a gente vai equilibrando isso daí. Bom, ô Felipe, vamos falar das nossas jabuticabas aí, né? Você chegou e já abriu o jogo aí com relação aos problemas que nós temos hoje na carteira do Veritas. Vamos aí por uma ordem de grandeza, creio eu que o Urbiplan seja o maior deles. Então, primeiro eu queria que você resumidamente explicasse e nos desse um gradiente, de novo, é difícil, eu entendo o seu lado aí como gestor, mas nos desse mais ou menos uma ideia se há realmente alguma forma de se recuperar esse fluxo e o que tem que acontecer para a recuperação. Não quero que você diga, Baroni, daqui 3 meses vai recuperar, não é nada disso. Baroni, olha, o Urbiplan, para recuperar, tem que acontecer isso. Quando vai acontecer, a gente não tem uma projeção ou estamos aguardando a próxima Assembleia. Algo assim, até para não gerar nenhum ruído aí, como eu sempre falo para os gestores, e você é prova disso, eu nunca peço uma informação privilegiada, porque no dia que isso acontecer, acaba a brincadeira para os dois lados. Então, a gente sempre procura ter uma visão transparente com todo mundo, de procurar dar conforto. Só hoje eu falei com 3 gestores diferentes, e com todos eles, a gente sempre procura ter uma relação muito, assim, tranquila, justamente para que não parecer que a gente está pressionando. Eu simplesmente quero fazer um follow-up mesmo, entender como é que estão os cases, para ir trazendo informação de qualidade para todo mundo. Então é isso daí, Felipe. Vamos lá. Primeiro, o Urbiplan. Vamos lá. Então, Baroni, assim, como você falou, né, eu entrei
que nem o pessoal fala no futebol, né? Jogou na fogueira, né? Então, eu entrei ali no quente do negócio, né? Já tinha algumas coisas que a gente precisava fazer. Então, com relação ao Orbiplan, hoje, eu até pedi aqui para a gente estar com o dado atualizado, tá? Então, no que a gente mostrou aqui no relatório, tá? Esse relatório que a gente enviou ontem, que é relativo ao mês de maio. A gente tem aqui, ó, em torno de 7,9 milhões de Orbiplan investido. Como que está a situação de Orbiplan? No mês de maio, ou abril, agora não estou me lembrando muito bem, foi pedida a RJ da Orbiplan pelos sócios, e o que aconteceu foi o seguinte, com certeza alguns investidores já devem saber, que devem ter conversado com seus gestores dos fundos, né? Ela pediu a RJ e, na sequência, ela retirou a condição do servicer, que é um prestador de serviço para os CRIs, de fazer a cobrança para os mutuários diretamente. Então, o que aconteceu? A partir desse momento, eu deixei de ver todo o fluxo que vinha. A Orbiplan ela passou a fazer a cobrança através ou de contas dela ou de contas de terceiros, e o mutuário recebeu aquele boleto para pagar naquela conta devida. Ele, logicamente, em algum momento ele recebeu alguma carta do serviço avisando que aquele valor dele estava passando para um terceiro, mas nesse momento ele está recebendo boletos e está pagando. Então, hoje tem alguns single family offices que são os maiores investidores dessa operação das operações da Orbiplan ao mercado. São basicamente 3. São 2 grandes single family offices e tem essas operações ao mercado que, por exemplo, no caso da nossa, a gente está com outro fundo de investimento. Então, tem sido feitas reuniões, basicamente semanalmente, para poder entender como que os advogados vão entrar contra a Orbiplan e, efetivamente, conseguir tirar os nossos recebíveis, que já foram cedidos lá atrás, de volta para a operação. Então, essa é a situação que está hoje. A gente entende que vai haver a recuperação. A gente não sabe se são 6 meses, se são 12 meses, se são 24 meses, se vai ter que acionar o ex-acionista da Orbiplan. A gente ainda não entendeu como que isso vai se solucionar, mas há garantias suficientes para poder pagar grande parte dos CRIs. Os mutuários, eles voltando a pagar para a conta do patrimônio separado da securitizadora, isso volta para o fluxo dos gestores. Então, a gente acredita que em algum momento isso acontece e que em algum momento a gente efetivamente tem o fluxo de volta. Tá, então hoje o Orbiplan não entra mais no Veritas, né? Que seria 7 milhões aí, né? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, ok. Bom, CRI 156 e 157. Primeiro eu já expliquei aqui e volto a pedir até a tua forma didática de explicar, talvez fique ainda mais clara, a diferença de um CRI subordinado para um CRI sênior, né? Que o subordinado ele acaba funcionando ali como um escudo. Então, mostrar como é que está a situação desses 2 CRIs hoje para a gente aí. Vamos lá. Então, Baroni, esse é um dos casos, tá? Que a gente, quando eu entrei, a gente já rodou alguns relatórios, a gente já entendeu que haveria estresse, a gente não saberia se seria dentro de um mês, se seria dentro de 6 meses que daria o estresse na operação, e acabou dando no mesmo mês que eu entrei. Então, no mesmo mês que eu entrei, o CRI Júnior, que é um 157, ele já não recebeu, porque não tinha recebível suficiente para poder pagá-lo. E então, a gente buscou exercer o direito de chamar uma assembleia e nessa assembleia votar. A bem da verdade, Baroni, em junho de 2016, eu acredito que seja essa data, houve uma assembleia, o pessoal do Fator esteve presente, tentou deliberar a respeito do pagamento sequencial. O que é o pagamento sequencial? A maioria dos CRIs, eles são feitos por pagamento pro rata, o momento da estruturação. Então, o pro rata ele consiste no quê? Eu tenho a cascata de pagamentos, eu inicio pagando as despesas do CRI, depois eu pago os juros do CRI sênior, depois a amortização do CRI sênior,
faço verificação de gatilhos. Se os gatilhos estiverem de acordo, eu passo, então, para o pagamento do CRI mezanino ou subordinado, se houver. Então, esse é o pagamento pro rata. O que a gente estava solicitando que fosse feito eu faço a verificação todo mês se o CRI sênior foi pago integralmente. A partir do momento que o CRI sênior for pago integralmente, aí eu começo a pagar o CRI mezanino ou o CRI subordinado. Então, a gente fez os cálculos aqui, tá? E, embora a gente tivesse 1 milhão do CRI subordinado, que é 157, e 3 milhões aproximadamente do CRI sênior, a gente viu que pela taxa que cada um pagava, valeria a pena eu chamar o pagamento sequencial, e pela quantidade de recebíveis que a gente tinha frente aos CRIs subordinados e sêniors, a gente viu claramente que não teria condição de pagar os dois. E se fosse por pagamento sequencial, já não haveria nada para receber do CRI subordinado, né? Então, a gente tomou essa decisão, baseado, né, em cálculos que fizemos aqui internamente, e aí a gente chamou a Assembleia, e chamei... a gente sabia que havia outras casas que estavam com esses CRIs, chamamos até um outro fundo grande do mercado, um amigo nosso, chamamos para votar em conjunto, e conseguimos, em segunda convocação, deliberar a respeito do pagamento sequencial dessa operação. Então, e outras coisas, tá? A gente pediu mais informações, pediu quase que uma dezena de coisas para a securitizadora e para o agente fiduciário, e fomos atendidos em todas, né? Eles têm até o final do mês de junho para poder enviar algumas informações que solicitamos, mas o pagamento sequencial já está valendo. Então, daqui para frente, só vai receber o CRI 156, e se houver alguma recuperação de algum imóvel que seja muito fora do esperado, eu consigo efetivamente recuperar algum valor da ajuda. Mas a gente não está contando com isso, tá? Não, assim, só para te dizer que, para todos que nos acompanham, que a tarefa de um gestor não é fácil. Essa diligência toda que a gente cobra é exatamente isso que o Felipe está colocando aí. Tem que acompanhar. Fundo de CRI, na verdade, é um fundo de crédito. Tudo isso que a gente está colocando aí são situações que todos os fundos estão sujeitos a acontecer, tanto que ele mesmo colocou aí, o Urbiplan, outros family offices, outros fundos também entraram nessa operação, inclusive Capitânia, vários outros. O CRI 157, 156, que é um CRI pulverizado, também outros gestores, outros fundos entraram na operação. E o último, que eu acho que talvez seja o mais complexo, até de você dar alguma posição, que é o da Lajeado, né? Que esse sim foi um caos aí que eles geraram no mercado com esta operação. Vê alguma luz no fim do túnel, só para a gente mudar o assunto aqui, ô Felipe? Baroni, eu tenho acompanhado aí as lives que os outros gestores têm feito. Eu vi que o Rafa da Iridium comentou um pouco a respeito do Lajeado, né? Até em outro tema, não foi nem você que perguntou, mas ele falou abertamente o entendimento dele. E é um pouco do que ele falou mesmo, tá, Baroni? De novo, eu não estou aqui para inventar a roda, de maneira nenhuma, esse é o meu intuito. O CRI Lajeado, ele conta com um efeito que é um efeito que não existe. Eu ainda não conheço ninguém que tenha conseguido fazer isso, mas é efeito como mitigar fraude. É muito difícil. É um ponto que realmente é o que a gente chama do primeiro C do crédito, é caráter. Então, houve sim uma má-fé, né, por parte do cedente, né, do empreendedor do shopping Lajeado. Ele se encontrou numa situação financeira difícil e acabou desviando e trocando alguns boletos. Então, assim, para ser extremamente sincero, sem nenhum refúgio, assim, né? A gente entende que há possibilidade de recuperação, sim. Mas é o que eu falei no mesmo caso do Urbiplan. Não sei se vai ser em 6 meses, se vai ser em 12, se vai ser em 24. Por quê? O que acontece? Hoje eu tenho um shopping lá que ele está funcionando efetivamente. O shopping passou por algumas dificuldades, obviamente, com todo esse estresse da administração. É o olho do dono que engorda o boi. Então, se fica essa bola dividida, ficaram alguns meses até efetivamente os crisistas conseguirem tomar posse da administração do shopping. Com isso, acabou gerando algum estresse lá no shopping, sabe? Então, os lojistas, eles
tiveram algumas dificuldades, o fluxo diminuiu muito, tinha um supermercado lá, o supermercado acabou fechando. Então, há recuperação, mas ela deve demorar, tá? Assim, não sei, de novo, se são 12 meses, se eu vou conseguir vender o shopping a leilão num terceiro leilão. Todos os esforços estão sendo feitos, a gente tem tido assembleias semanais, basicamente, para poder tratar desse assunto também, tá? Beleza, Felipe. Então, o fundo de crédito é isso. Nós estamos falando aí de torno de 5% do PL do fundo, em média, aí, né, colocando todas as operações que tiveram esse problema, o que faz parte do risco de crédito de um fundo de CRI. Aí entra a pulverização de risco olha, nós temos outro ponto importante aí que você também prontamente agiu e de maneira até conservadora, de já dar baixa nisso daí. Então, para quem acompanha o fundo de perto, viu que o VP está caindo. É reflexo, então, de você já caracterizando essas baixas contábeis. Confere, Felipe? É isso mesmo, Barone. A gente tem feito o máximo possível para poder conseguir não só parecer que a gente está sendo diligente, mas para mostrar isso, né? Então, a gente tem tido esse cuidado. Nesse relatório agora do mês de maio, referente ao mês de maio, que saiu ontem, a gente já fez essa comparação. Eu vi até que teve uma pergunta, né, Barone? O pessoal perguntando como é feita a posição consolidada do PDD, aí no chat. Então, a gente tem feito a comparativa, basicamente só comparando, tá? Então, quem faz o PDD é o nosso custodiante, a gente solicita, dependendo do CRI que ele faça, ou ele faz quando ele entende que houve algum estresse naquele CRI, se não teve algum pagamento, ele consegue identificar e efetivamente faz essa PDD daquele evento, único e exclusivamente. Então, o que a gente fez foi a PDD contra o valor do CRI. O que acontece é que, como o custodiante acompanha e vê o valor de mercado disso todos os dias, ele vai lançando as PDDs e a gente vai fazendo só comparativo. O relatório agora do mês de maio, na página 4, então, para 3 CRIs, que é o 157, a Orbiplan e o Shopping Lajeado, esses 3 CRIs já vieram zerados já, Barone. O CRI 156, ele teve basicamente em torno de 74% do valor dele mantido e 26% de PDD, tá? Então, a gente vai fazer esse acompanhamento mensal e os investidores vão poder ver no relatório diretamente que o quanto que está caminhando isso e o quanto está mudando. Felipe, para fechar, transparência é o nome do jogo, é isso mesmo, deu problema, vai lá e mostra e vamos correr atrás para resolver. E é isso aí. Felipe, vamos lá. Um monte de duvidazinha, agora vamos fazer um bate-bola. Primeiro, sobreposição entre Becri e Veritas. Caminho inevitável ou dá agora na reta final para dar uma distanciada dos dois aí? Barone, às vezes demora um pouquinho para entrar de volta, que eu estou deixando no mudo aqui, tá? Então, desculpa se está demorando um pouquinho para eu entrar. Bem, o que a gente tem feito, tá? Obviamente, hoje, o Banestes, nós atuamos como consultores imobiliários. O pessoal do Banestes, eles ficam lá no Espírito Santo. E embora haja telefone, haja internet, etc., a gente, estando aqui em São Paulo, a gente consegue uma proximidade muito fácil. Por exemplo, no prédio que eu estou, no andar de baixo tem um estruturador e distribuidor. Eu quero falar com ele, eu desço lá no térreo e a gente conversa. No prédio do lado tem outro estruturador e distribuidor. Eu chamo ele, a gente desce, ou pelo telefone mesmo, se encontra e já resolve a situação. Então, a gente tem atuado, sim, como um dos pontos principais é mostrar operações para eles, e operações que a gente entende, que a gente gosta, e o que acontece, e que vem acontecendo já há algum tempo, né, conforme eu mostrei naqueles slides, tem tido menos operações no mercado. E o que aconteceu lá atrás, no início da história do Veritas e do Becri, é que enquanto um tinha caixa, o outro não tinha. Depois, o outro tinha caixa, o outro não tinha. Então, durante o período, não houve necessariamente uma alocação no mesmo período. Dado o último follow-on do Veritas e que o Becri ainda não tinha totalmente alocado o seu caixa, a gente teve aí um momento de, vamos dizer assim, os dois com fluxo para poder comprar operações. E agora, sim, tem outro ponto, tá, Barone? Os fundos, eles têm alguns CRIs que são iguais, mas os volumes são diferentes. Então, até por conta do tamanho do Veritas e pelo tamanho do Banestes, e efetivamente os volumes de decisões
o Banesque que toma, se ele ele que decide se ele vai tomar ou não. Então, efetivamente, as alocações elas são diferentes. Se for feita essa análise não só das quantidades, mas também do volume, vê-se que são portfólios diferentes. Perfeito. Felipe, alguns conceitos importantes que a gente vê nos relatórios de crise. O que é LTV? LTV é loan to value, quer dizer, o quanto que eu tenho de empréstimo ou de dívida perante o valor da garantia. Tá? Então, é muito comum, a gente está até analisando 2 operações que são de carteira pulverizada, na qual existem centenas de mutuários por trás dessa operação, e eu faço um comparativo do quanto que ele deve perante o valor do imóvel dele. Aí existe uma série de questionamentos, tá, Barone? É o seguinte, esse imóvel, quando que foi feita a avaliação dele? Quando foi feita no momento da compra, aquela região ela se valorizou, ela se desvalorizou, aquele loteamento ele foi concluído, ele não foi? Se ele não foi, aquele valor com certeza é menor. Agora, se ele foi concluído e a área do entorno cresceu, aquele imóvel se valorizou. Então, é uma questão complexa, né? Então, tem que colocar lupa, né? Tem que colocar lupa em cima disso. Então, aquele número não é um número que eu vou analisar friamente também. O LTV de 30%, quer dizer, perante o que ele deve, o valor do imóvel é muito maior, é 70% maior. É um número que, nossa, que número maravilhoso. Agora, se eu fizer uma análise mais profunda e entender que aquele empreendimento não foi concluído, eu posso já descontar 50% do valor do imóvel e eu vou chegar ali num valor de LTV de 80%, de 90%. Qual que vai ser o interesse do mutuário, sendo que ele deve, vamos dizer, 40 mil e o imóvel vale 40? E se ele já pagou 200 lá atrás? Nenhum. Ele tem um desincentivo para pagar. Então, é por isso que esse número, essa sigla, ela aparece tanto e ela é tão importante. Talvez a LTV seja mais adequada para CRIs corporativos, onde realmente dá para você fazer um valuation melhor, né? Também, né? A questão dos CRIs corporativos, ele acaba tendo outros incentivos, né? Tem o benefício fiscal, que o devedor, ele deixa de pagar ele tira do balanço dele o imóvel e passa a pagar uma linha de aluguel. Então, ele tem ganhos, vamos dizer assim, que se escalonam, né? Beleza. Duration. Até, inclusive, apareceu no relatório, né? O duration médio do Veritas, 4, qualquer coisinha, né? Isso. Essa é uma palavra que eu acho interessante, viu, Barone? Eu até coloquei aqui prazo médio, tá? A gente não colocou duration, não. Enfim, o mercado utiliza como um geral a palavra duration como prazo médio ponderado. É basicamente isso. Qual que é o fluxo de pagamentos futuro, em que momentos que acontece esse fluxo de pagamentos e como que isso traz um prazo médio para o vencimento do fundo ou para o vencimento do CRI, etc. Duration, na verdade, é um conceito mais amplo, tá? Se você for ver profundamente, até pesquisar na internet, tem outros sentidos. É por isso até que eu coloquei prazo médio efetivamente. Isso, então quer dizer que, para quem nos acompanha, hoje o Veritas é como se fosse um fundo que tivesse CRIs, que tivesse 4 anos e meio, mais ou menos, pela frente, correto? É isso, a gente está fazendo um esforço aí para poder aumentar esse prazo médio. A gente sabe que é um esforço difícil, porque como eu já tenho hoje tem 192, 195 milhões aplicados, para com 40 milhões resolver essa equação é uma coisa simples, né? Então, eu teria que fazer movimentar minha carteira, né? Então, eu teria que vender algumas coisas, comprar outras coisas novas. Mas isso a gente só vai fazer a partir do momento que eu conseguir alocar os 40 milhões, né? Mas me parece que Veritas está na média da média. Eu acho que, no geral, é entre 4 e 5 anos o prazo médio das carteiras dos clientes. Né? É isso aí. Bom, queria saber a sua opinião numa eventual tributação de FIIs. Você acha que os CRIs os CRIs antigos, né, os CRIs em estoque, poderiam ser preservados, e esses fundos que nós temos aí hoje com o estoque, como você acabou de colocar, né, 200 milhões em um fundo, 130 milhões em outro, você acha que eles ficariam preservados? Qual que é a tua visão disso aí? Olha, Barone, é muito difícil de cravar alguma coisa, falar assim, vai ser isso, né?
A gente sabe que no final de 2015, se eu não me engano, houve uma tentativa de fazer tributação dos CRIs e CRAs, e a gente entende que isso prejudicaria muito, né? A gente sabe que, embora ainda tenha alguma timidez na quantidade de emissões, e efetivamente se vai para a ponta construtora, a gente sabe que existe algumas questões com relação a isso, mas a gente também entende que é uma ferramenta muito boa para o mercado imobiliário, né? Tanto os CRIs quanto os fundos imobiliários, e a nossa expectativa é que não aconteça, né, com relação ao estoque, porque se você passar a tributar um produto que ele foi inicialmente estruturado sem o imposto, quando você vai tributar, e daí tem outra pergunta, quem que você vai tributar, você vai acabar desmontando a estrutura da operação no sentido que ela não vai fazer sentido. Muito provavelmente as estruturas vão ser deficitárias, principalmente dos CRIs, né? Então, você vai acabar deixando de ter uma ferramenta para poder desenvolver o mercado. Então, só para concluir, tá, Baroni? Porque aí o que acontece? As casas que vinham trabalhando com esses produtos são as casas que vão continuar emitindo. Se você prejudicar tudo que foi feito para trás, fica impossível dessas empresas, seja gestores, seja securitizadoras, de continuar existindo. Então, você vai acabar matando uma indústria. Perfeito. O pessoal pedindo para falar, né? CRI não tem FGC, Fundo Garantidor, né? Porque ele tem garantia real, correto, Felipe? Depende do CRI, né? Existe CRIs que eles não têm garantia real, eles podem ter só um aval ou algum tipo de estrutura, mas ele não conta com FGC, ele é único exclusivamente as garantias que existirem na operação. Perfeito. Felipe, uma questão interessante também, que eu fiz essa pergunta para o Selegato e eu queria fazer para você. Num caso extremo de hiperinflação, como é que você acha que os CRIs se comportariam? Bom, Baroni, como eu falei, eu tenho acompanhado as lives de vocês, né? E eu vi a resposta que o Selegato deu. A gente entende que, no caso de efetivamente hiperinflação acontecendo, é um caso que tudo vai no e se? E se acontecer isso, se acontecer aquilo, né? Então, é um momento que as dúvidas surgem em todos os pontos. Efetivamente, a gente não sabe se os contratos eles seriam cumpridos. A gente acredita que até um certo nível de inflação ele continuaria pagando, os CRIs continuariam pagando efetivamente, mas se um CRI ele for atualizado mensalmente e for um caso de hiperinflação efetivamente, as receitas da empresa que está pagando ou dos mutuários que estiverem pagando vão estar descasadas. E, sem dúvida nenhuma, vai haver um estresse, né? Sem dúvida nenhuma, vai haver um estresse, até por essa questão de descasamento entre o que está entrando para quem está para o devedor e o que ele vai ter que pagar. E, com certeza, o CRI não vai ser a única dívida dele também, né? Então, a gente entende que haveria um estresse. Se fosse por um curto prazo, haveria uma certa maneira de poder haver uma recuperação, mas, se for por longo prazo, não tem como, né? A receita da despesa dos devedores vai ficar totalmente descasada e não vai ter como ele acompanhar. Perfeito. Ô, Felipe, a gente já está bem perto do fim, eu queria que você compartilhasse aí o relatório do Verus para a gente dar uma passada, e depois eu quero fazer uma pergunta final sobre o fundo de fundos que vocês têm aí. Lembrando que, como eu disse e repito, nós vamos ter aí o mês que vem dois convidados aqui para a gente falar exclusivamente de fundos, sendo que um deles é o gestor da RBR. Então, você consegue compartilhar aí para a gente? Esse apareceu aí, Baroni? Apareceu. Tá, legal. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui. Isso. Então, Baroni, até aproveitando o espaço, a gente mudou um pouco o relatório, tá? A gente efetivamente está com uma primeira página mais semelhante com o restante dos outros fundos, né? A gente tem aqui na primeira página, está colocando extensamente o que a gente quer mostrar, né? Então, os CRIs que deram estresse, como que está o pipeline, e aqui, efetivamente, a gente colocou, falando essa novidade que a gente colocou, que foi a composição da carteira com relação ao PDD e o prazo médio, tá? Então, aqui na segunda página... Esse aí é a cota patrimonial caindo. Mostra para o pessoal aí, por favor. Cota aqui, ó. Então, a gente vinha num crescimento da cota aqui,
até março, até fevereiro, e março já teve uma marcação de um dos CRIs, em abril, efetivamente, a gente já marcou parte de Orbiplan, e aí, aqui em maio, a gente já teve uma queda consideravelmente alta, perante o que bateu aqui de 104 e 62, por conta que a gente está com os 4 CRIs marcados, né? Então, Brazilian 156 e 157, Orbiplan e a Lajeado, que já tinha sido marcado lá atrás. Felipe, só um pouquinho, tem uma questão de rendimento aí, o pessoal pediu para perguntar se esse mês já refletiu o GPM acumulado de 4,27. Não, a gente ainda está no 1,89, que é o acumulado dos 12 meses até abril, se eu não me engano, porque o GPM ele sai no final do mês, então eu não consigo efetivamente fazer esse cálculo. O que aconteceu foi o seguinte, aqui no mês de abril, desses 74 centavos, 8 centavos foram de uma multa, de um CRI que ele foi pré-pago. E aqui no mês de maio foi efetivamente só efeito GPM. Então eu vim aqui 69, fui para 68 e passei aqui para 74. Então, efetivamente, a gente ainda não viu esse ganho. Então é isso que eu vou falar, não vou falar mais nada. Os entendedores entenderão. Para quem sabe ler, um pinga letra, vai lá. Só isso, só que eu vou falar. E aqui, continuando, tá? Então, essa é uma nova tabela que a gente está colocando também, mostrando o dividend yield no mês, em reais, aqui, né, e efetivamente em percentual, e anualizado. Então, esse anualizado aqui é esse 74 vezes 12, e o 0,70, ele efetivamente é elevado a 12. Então, estou elevando esse cara, o 0,70, a 12 para poder chegar nesse anualizado aqui, que seria o quanto que ele estaria rentabilizando se fosse uma taxa ao ano. Tá? Isso aí, o legal é o investidor pegar isso aí agora, pegar os 12 meses de inflação média, GPM e IPCA para trás e ver mais ou menos quanto é que está a renda real dele. É aquilo que a gente sempre fala, o fundo imobiliário de CRI, né, ele tem essencialmente a prerrogativa da renda real. Às vezes o rendimento nominal cai, mas a renda real ainda continua dentro daquilo que foi contratado. Isso muita gente não entende, sabe, Felipe? E é importante bater nessa tecla. A gente até colocou aqui os últimos 12 meses, tá, Baroni? Para poder até facilitar essa conta aí, tá? Então, quanto que deu nos últimos 12 meses? Então, vamos dizer que lá atrás a pessoa tentava a R$100 a 12 meses, 115 que estava lá na época, alguma coisa do tipo, ele teria recebido 8,84, que a gente está fazendo uma comparação aqui desse 8,84% aqui com relação à última cota do mês de maio. Então, é os 8,84 pela cota do mês de maio. Agora, se ele quiser fazer um dividend yield com a entrada dele, aí ele tem que pegar a cota que ele entrou e fazer a comparação. Aqui, esse relatório, esse aqui já estava, esse gráfico aqui. Então, aqui nessa página, efetivamente, essa linha, essa coluna que é a mais importante, tá? A gente deixou aqui o valor que foi investido e o quanto que ele estaria com relação a PDD hoje, tá? Então, até ontem eu tive uma ligação de um investidor, ele estava questionando, mas como é que eu faço para ver a taxa efetivamente que você está considerando? A taxa que a gente considera para poder fazer o cálculo do dividendo é essa daqui, a taxa de aquisição. Então, a gente não considera a taxa de mercado para poder fazer o acruo, tá? Uhum. E aí, continuando aqui, então, a distribuição tinha sempre, né, todo mês, vinha um questionamento a respeito de como estava o relatório, mas eu não entendi aquela cor ali, então a gente padronizou as cores aqui, tá? Tanto para a taxa média, quanto para o indexador. Agora rola um pouquinho aí. Isso daí, Felipe, eu quero realmente bater palma, porque você ajuda muito. Você não tem noção do nosso trabalho aqui para tentar fechar isso daí. É muito difícil, isso daí vai ajudar demais. Explica direitinho para o pessoal. E só lembrando, né, Felipe? Essa taxa é em relação ao patrimonial da cota, não a mercado, correto? Na verdade, aqui é exatamente isso, tá? A gente está fazendo com relação ao que a gente tem hoje no nosso custodiante, ao que a gente comprou, né? E aqui esses percentuais, para poder mostrar, para vocês chegarem numa taxa média aí para o mercado fazer a conta, a gente não colocou aqui as compromissadas, tá, Baroni? Então, a gente expurgou esse efeito aí das compromissadas aqui, porque seria percentual do DI, e a gente quis mostrar só o que efetivamente está aplicado em CRIs.
Isso aí é bruto, né? Então a gente tira mais ou menos aí 1% dessa taxa, tá certo? Isso. E o meu amigo Small, que é o amigo Anderson Ludas, um grande amigo, pediu para perguntar como é que é a tua opinião? Você acha que com a NTN-B crescendo aí, pode ter uma pressão aí de fundos de CRI no curto prazo face a esses cupons aí? Olha, Baroni, o que eu tenho visto assim é que está tendo muita volatilidade, tá? Então, as Bs, elas cresceram, coincidentemente, a gente teve 3 dias de queda da B, de sexta até ontem, né? E a gente teve um book de um CRI ontem, inclusive. Então, a gente entende que sim, existe um certo estresse no mercado e que isso pode afetar de alguma maneira. Perdão, beber uma água aqui. A gente entende que isso pode estressar o mercado como já vem estressando. Enquanto você bebe água, deixa eu te ajudar aí. O que eu acho mais importante é que às vezes a pessoa compara vis-a-vis o fundo de CRI com a NTN-B. E eu acho que ele tem um componente que é o IGPM, você vê, uma taxa de 8,5 mais IGPM é o que talvez faria a grande diferença em relação à NTN-B. E a questão do CDI, né? Que muita gente busca aí o tal do 100% do CDI, aqui você tem o líquido CDI mais 1, e é isso que eu acho que faz a diferença, é o bolo todo, né? Você não pode olhar. Essa é a minha opinião, tá, Felipe? Baroni, assim, né? O difícil é você acertar a hora de entrar na B, né? Nossa, a B está crescendo. Mas você entrou naquela B, você só está vendo lá na tela. Então, tem esse ponto também, né? Que é lógico que a decisão da compra, do momento da compra e do momento da saída, ela é importante. Mas tem um ponto, Baroni, que a gente acha que é importante ver, que é o seguinte: hoje, inclusive, saiu uma notícia falando do estresse dos fundos imobiliários, que o IFIX caiu, etc. A gente entende que o fundo imobiliário em si, ele tem um risco pulverizado, não só nos CRIs em si, mas nas estruturas. E aí eu tenho uma condição de diluir o meu risco e ter um retorno positivo. Eu estou vendo todo mês o dinheiro voltar, seja em amortização e eu reaplicando, ou seja através do dividendo. Então, tem alguns pontos que o fundo de CRI, especificamente, ele se diferencia, né? Eu acho que são produtos que têm uma certa semelhança, mas quando você coloca uma lupa, percebe-se que a pulverização do fundo de CRI, a facilidade que você tem justamente de manobrar aí internamente, buscando otimizar a alocação, acho que isso faz a diferença, né? A mão do gestor, no fim das contas, acaba fazendo a diferença, né? Ô, Felipe, a gente já passou um pouquinho, vou te dar mais uns 3 minutinhos para você falar um pouquinho do FIX 11, que é uma preocupação de alguns também que nos acompanham, de como é que está a situação aí desse fundo de fundos que tem no Banco Fator. Ele já é um pouco antigo, ficou meio congelado em relação à movimentação de carteira. O que você pode nos dizer sobre isso, por favor? Ô, Baroni, o FIX ele é um fundo que hoje ele tem em torno de seus 30 milhões, as cotas dele vêm diminuindo um pouco o mercado aí. Quando eu entrei, acho que estava em torno dos 85, hoje acho que bateu 79, 78. Ele é um fundo de fundos e, consequentemente, houve um período que ele ficou um pouco congelado, é só ver os relatórios, né, efetivamente, do próprio IFIX. E hoje ele tem em torno ali de uns 3, 4 fundos que a gente se preocupa com eles, mas a gente entende que o IFIX ele pode ter um retorno aí, principalmente os fundos voltando, né? A gente está num momento de muito estresse no mercado. A gente viu e vê que a greve dos caminhoneiros afetou em todos os pontos, né? Deve vir uma inflação muito alta para o mês que vem, né? Mostrando o mês passado, né, efetivamente. Então, a gente entende que ele é um produto que ele merece mais atenção, efetivamente, mas que ele tem um futuro positivo. Beleza. Quem sabe vocês fazem uma emissão aí, aproveita os fundos imobiliários caindo, faz uma emissão, já dá uma nivelada na carteira e capricha aí. Não posso falar nada. Então tá certo. Felipe, olha, eu queria agradecer mais uma vez, agradecer você, o Rodrigo, a Gabriela de novo, o pessoal da TI aí que ontem nos ajudou a fazer todos os testes. Parabéns pela sua disciplina, essa brincadeira que você se fez, né, de ser nerd. Eu tenho certeza que o nosso amigo André Batti,
que também gosta de usar esses robozinhos aí, acaba tirando proveito disso. Eu acho que o mundo hoje é da tecnologia, então isso aí facilita bastante. Então, eu queria agradecer profundamente mesmo a sua participação. A casa é sua, aqui está aberto para quando vocês precisarem. Eu tenho certeza que quando quisermos falar mais sobre o Becri, o Becri a gente não entrou muito porque, apesar da similaridade da carteira, ele não tem nenhum CRI lá com problema, eu achei por bem não entrar muito no mérito. Parabéns pelo relatório, fica a dica para você agora começar a colocar aquelas tirinhas com uma fotozinha, um detalhe maior da operação, isso vai nos dar ainda mais conforto. Eu sei que são muitas operações, então você vai ter que resgatar muita coisa aí também junto até dos estruturadores, né? Mas eu acho que aí a gente fecha, tá certo? Vai ficar grande o relatório, mas depois que a gente se acostuma com isso, a gente acaba ficando cada vez mais confortável de tomar as nossas decisões, que é isso que a gente quer levar para o nosso público e para todos que nos acompanham, tá bom? Obrigado, viu, Felipe? Obrigado. Um abraço, Baroni, um abraço para todo mundo aí da Suno. Obrigado, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Semana que vem, Rock Blues, e a gente vai se falando. Muito obrigado e até uma próxima, se Deus assim permitir. E amanhã, torcer para o Brasil ganhar isso daí. Tchau, tchau, pessoal.